Salve, salve meus amigos, bem-vindo ao nosso canal de cortes, onde tem os melhores momentos do Prosa Cinexo, certo? Lembrando, quer fortalecer nós, quer ajudar a gente? Aqui tá a chavinha Pix, que é o pixdoprosa@gmail.com, ou no link da descrição, onde tem um grupo do Apoia-se, certo? Então, é isso meus amigos, aproveita o vídeo e bora pra você. Com 8 anos de idade, porque vamos dizer assim, vai... Eu já tive algumas pessoas que conheci que, tipo, queriam ser lutadores, mas Sim. era, tipo, na média de 13, 12, 14. Aquela parte de adolescente Sim. emocionado, tá ligado? Mas 8 anos de idade, tipo... Você brincava com seu amiguinho no quintal, tipo, vem aqui! Pá, Não, cara. É louco, porque até aos 6 anos de idade eu não sabia que meu pai era lutador de luta livre. Sério? Eu não imaginava, nunca. Nem assim, mas sabe uma coisa? Nem sonhar com isso? Mas, Nem sonhar. Ele Eu... se escondia disso? Não, tipo... não, ele não lutava. Ele parou uma época de lutar. Acho que minha mãe pediu pra ele parar de lutar, ele parou. E aí ele foi trabalhar. Meu pai trabalhou na prefeitura de Peruíbe. Ele fez um trabalho normal, assim, vamos pensar dessa forma. E aí um dia ele chegou com uma caixa enorme na minha casa, assim, uma caixa bem grande, e minha mãe começou a brigar com ele. Não, Léo, isso aí de novo, não. Ele, eu tenho que fazer isso, é minha vida, não consigo mais ficar longe. E eu só vendo eles brigarem, assim, sabe, de longe, né, cara? Aí quando os dois saíram do quarto, eu fui lá abrir a caixa, eram umas botas de luta, dessas que a gente usa, né? Mas até então, pra mim, não sabia o que era aquilo. Sabe, 6 anos de idade, você não tem discernimento nenhum. Eu falei, caramba, que sapato bacana, o que será que é? Fiquei quieto. Aí meu pai começou a viajar. Viajava, ficava 2, 3 dias fora, voltava. E ele não era a rotina dele era outra, ele tava todo dia em casa. Eu falei, cara, tem, né? Aí eu cheguei e falei, pai, o que tá acontecendo, né? Que você tá viajando e tal. Aí ele falou, papai vai te levar aí pra você ver o que eu tô fazendo. A gente tinha passado, já tinha uns 7 anos mais ou menos. E eu fui num circo, ali na Vila Alpina. E eu sentei na arquibancada do circo. Até então, você imagina uma cabeça de uma criança, o que eu tô fazendo no circo? Meu pai falou o que ele tá fazendo da vida, cara, né? E aí, de repente, na última luta, vejo meu pai entrar. O ídolo da juventude, Bob Léo. Bem louco. Bob Léo? É, o ídolo da juventude. Esses nomes do passado era muito louco. Tanto que uma época eu fiquei como Príncipe Dourado, né? Porque puseram esse nome no passado, tal. Tô rezando pra não errar de novo. Loiro seu nome. ainda, né? Então, hoje não é mais loiro. Hoje, mas era bem loiro o cabelo, né? Tinta de... E aí eu vi meu pai, né? E aí ele tava lutando contra um lutador chamado Fu Manchu, um gordão forte, barbudo. Fu Manchu. Meio que era japonês, mas... Não. O carrasco uruguaio Fu Manchu. É louco, né? Olha os nomes que era do passado. Tipo assim, só pra gente dar uma situada. Na época sua, Bob, tipo, meio que tinha que ter um nome e um subnome. O codinome, né? É, o nome e o codinome. O pseudônimo, a gente falava que era um pseudônimo. Qual é o seu pseudônimo? Era assim, sabe? Aí o estilista, que falava muito que era estilista, porque... Mas não é que o cara era costureiro ou desenhista. O cara era estilista porque ele dava tesouro e drap, sabe? É um negócio louco, assim. E tinha que nem o Cínico Perverso. Pro base era legal, né? O base é o cara do mal. Uhum. Então, o Cínico Perverso, o Rasputin, o Cri-Cri da luta livre, eram uns negócios assim. E aí eu vi lá, meu pai lutando com o Fu Manchu, já meu olho já, né? Você vê seu pai lutando no ringue com a roupa. Meu pai sempre se vestiu muito bem, assim. Tipo, você lembra mais ou menos qual que era o vestimento no dia? Não, na época do passado era aqueles colanzinhos e aquela sunga, né? E aí meu pai entrava com uns blusão de pelo, de pelúcia, assim, a bota sempre impecável e tal. Eu falei, caraca, meu pai lutando. Aí de repente entra o Rocco, o homem das correntes. Parecia um Papai Noel, que era barbudo, cabeludo, com as correntes na mão, e começou a bater no meu pai. Pá, pá. Aí os dois batendo no meu pai. E eu, pô, sem entender nada, né, cara? Eu fiquei, caramba, o que tá acontecendo? Ninguém vai ajudar meu pai. De repente, meu pai começou a sangrar. Porque no passado a gente fazia muito pique, né? Cortava pra sangrar. E aí, meu pai sangrando, aí eu fiquei desesperado. Minha mãe me segurou. E aí, de repente, meu pai começa a reagir, cara, e bater nos dois, mesmo cheio de sangue, assim. O circo lotado veio abaixo, assim, sabe? Pessoa vibrando, aquela grita. Meu, eu me arrepio até hoje, cara, porque o vírus entrou na veia, sabe, assim. Aí eu falei, cara, sabe? Aí quando acabou, que levantou a mão do meu pai, eu chorava. Tô quase chorando agora de novo. Mas eu chorava, assim, fiquei um negócio do outro mundo, cara. Eu falei, não é possível, o que é isso? Aí cheguei no meu pai, falei, o que é isso, tal? O papai é lutador de luta livre, tal, eu vou te levar. E começou a me levar. Eu comecei a fazer amizade, eu tive a oportunidade de viajar com o Tigre Paraguaio, com Aquiles, com o Mister Argentina, só com nomes, a própria Ted Marina, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens com ele. Então, eu tive essa oportunidade com 8, 9 anos, e esses caras, eles me ensinavam muito, cara, muito, muito. Até um dia que tinha o King Kong, que era um gorila, que era uma roupa de gorila, e seu filho René,
que era um macaquinho. Caraca. E esse macaquinho que fazia era o Bugrinho, que era um lutador pequenininho, bom pra caramba, parecia o Bruce Lee, cara. Eu nunca vi um cara igual aquele, cara. Eu nunca vi. Mestre de Kung Fu também. Bom demais. E aí ele não foi e meu pai falou, ó, você vai ter que fazer o René. E me ensinou a dar as tesouras no fundo do circo. Vem aqui. Na hora, Na hora, faltava 1 hora pra começar o espetáculo. Caramba, vem aqui, Bob. você vai fazer isso. Como eu assistia as lutas, né? Eu já sabia mais ou menos. Sim. Aí, pá, chegou lá na hora do circo, pá, fui lá, fiz a sequência. Era rápida a sequência, né? Porque a caveira, meu pai fazia a caveira, então eu lutava contra meu pai, né? E meu pai falava assim, que ele não queria o gorila, ele queria o pequenininho, que era eu. Aí eu tremia as pernas de medo assim, aí o King Kong me dava uns tapas na bunda assim, eu saía correndo. Puxava meu pai numa tesoura, 2 tesouras, 3 tesouras, meu pai caía de costas, eu mordia a bunda dele, saía correndo, eu saía correndo atrás, e o público vinha à loucura. Era bem ingênuo o público, né? Então, hoje, se fizer isso, o pessoal vai tirar sarro, mas no passado todo mundo acreditava, né? Sim, ainda mais, tipo, vamos dizer assim, acho que, sei lá, se fizer isso no circo, beleza. Sim, O circo é muito mais é. aquela coisa mais engraçada. E aí meu pai, aí quando acabou a luta, o dono do circo foi lá, o Circo Dema, foi lá em Diadema, lembro até hoje isso. O nome do circo era Dema, o dono do circo chamava Dema e foi em Diadema o show. Boa. E aí ele, pô, Bob, esse René pequenininho dando tesoura, você fez um negócio do outro mundo e tal. E aí nunca mais, aí depois foi engraçado isso, porque depois de 2 dias teve outro show e o Bugrinho foi, né? Aí eu falei, acabou minha bracha, né? Acabou, agora eu não vou fazer. Acabou minha carreira. Aí chegou na hora de se trocar, o Bugrinho chamou e falou, vem cá, menina, põe a roupa. Eu falei, não, você que faz, põe a roupa, eu quero ver você fazer. Aí quando acabou, ele falou, ó, você tem que mudar aí. Aí ele foi me ensinando, cara. Toda luta acabava o show, ele me chamava com muita paciência, sabe? Me tratou muito bem. E ele era um cara que, se eu falasse a profissão dele, você ia dar risada. Ele era ladrão de banco. É louco o negócio, né? É sério? É verdade. Verdade, cara, verdade. Mas o cara me tratava com respeito que eu nunca vi igual. Ele era aí, a gente sabia, tanto que ele morreu assassinado pela polícia e tal. Tipo assim, toma dinheiro, filho, aí você... Não, nunca me deu dinheiro, graças a Deus. Mas assim, era um negócio, porque o cara era um ladrão de banco, quadrilha, porque na época, tô falando em 79, 80, isso era uma coisa comum. Meu Deus, pô. Não, ele tinha um Maverick, quando ele abriu o porta-mala, tinha um arsenal. Você entendeu? Mas o cara sempre me tratou de uma forma, sabe assim, com respeito, com carinho. Pode crer. É louco isso, cara, é muito louco, entendeu? Sim, total. Então, os lutadores do passado, infelizmente, a maioria deles eram assim, um pouco vida torta, sabe assim? Não que todos eram assaltantes, pelo amor de Deus. Mas sempre tinham alguma coisa errada, sabe? O que mudou para o dia de hoje é isso também. Ainda bem, graças né? a Deus. Ainda bem. Senão ia ter show na cadeia, né? O máximo, assim, sei lá, um lutador só nega imposto. Não, graças a Deus. Mas você vê que eu só fiz questão, não tô denigrindo, pelo amor de Deus, ele era um cara, que eu tô falando, ele era um cara do bem. Foi traído por um parceiro dele, por isso que ele morreu. Pode crer. Também lutador, também assaltante de banco. Engraçado, o cara que traiu ele. E aí a polícia matou. O pessoal até confunde, né? Gangue do banco. Falei, gangue da luta livre ou gangue de pegar dinheiro? Mas são coisas, caras, que no passado era muito comum no meio da luta livre, sabe? Então, esses caras, eles me ensinaram muita coisa. Naquele tempo, Bob, tipo, era... Vamos dizer, se a luta livre era um pouco marginalizada? Então, o cara pra fazer luta livre tinha que ser vida torta, cara. É mais ou menos isso, tá entendendo? Entendi. Graças a Deus meu pai não era vida torta, mas tinha uma exceção, lógico, alguns lutadores. Mas a maioria, assim, não de vida torta de fazer roubar, de assaltar, mas é cara que não tinha uma perspectiva de emprego, cara que não tinha, sabe assim, estudado até... feito ensino superior, essas coisas. Então, a maioria dos lutadores, eles eram, assim, desse naipe, assim, mas isso não denegria em nada o caráter deles, porque, eu falei, eu convivi como criança junto com eles, e, lógico, tô falando, não são todos que eram, mas sim, a sim. grande maioria era. Caraca, Muito louco, isso tem. Você pegava o Carrasco Português Belo, por exemplo, já era um cara totalmente idôneo, dono de gráfica, dono de empresa, entendeu? Então tinha muitas coisas. O Aquiles, o Mr. Argentina e o Valdemar Santini, que era um árbitro,
eles tinham a equipe deles, então você tinha que pegar a equipe e viajar o Brasil inteiro. Então não tinha como você ter uma vida regrada com isso, cara. Meu pai fez isso comigo várias vezes. A gente estava aqui, acabou o show, meu pai, vou dar um exemplo, a gente estava em São Carlos, numa cidade chamada Água Vermelha, um bairro do lado de São Carlos, hoje é uma cidade. Fizemos um show no circo, acabou o show, tava meu pai, eu dirigindo o ônibus, a gente tinha um ônibus nosso, e o Perninha estava com o carro de som. Meu pai chamou, falou, Tuca, vamos pro Mato Grosso? Assim. Falei, bora, falar com os lutadores. Aí chamamos o lutador, cada um liga pra sua família. Filha no orelhão, ligando a cobrar, porque não tinha celular, não tinha nada, né? Aí, pá, olha, vou ficar um mês fora, vou ficar um mês fora, vou ficar um mês fora. Pumba, pai, te encontro amanhã lá em Aparecida do Taboado. Ligava o ônibus a noite inteira. Eu dirigindo. Parava no posto, aí ele chegava lá, ele ia fechar os shows, a gente ia pro Rio, fazer um churrasquinho e tal, aí ele voltava, ó, fechei show amanhã, depois, aí a gente saía fazendo shows, entendeu? Todo dia lutando. Então, era uma coisa assim, era uma vida assim, meia louca, entendeu? Então, você tinha que se dedicar a isso. Vamos dizer, quase um cigano, vamos dizer assim. Ou um circo também, era, porque o nosso ônibus, por exemplo, era um 362 na época, era um ônibus bom, hoje não, coitado, é um fusquinha, mas era um 362 e a gente, metade do ônibus tinha banco, a metade do fundo não tinha nada, e o ringue ia ali desmontado, e saía pela janela de emergência. E a gente montava o ringue, né, quando desmontava lá, colocava os ferros embaixo, as madeiras em cima, era a nossa cama, virava uma cama gigante, né, cara? Ali atrás todinha era uma cama, nós dormíamos ali, entendeu? Então parava nesses postos que tem para caminhoneiro, tomava banho, tomava tudo, tal, e assim, a vida inteira, tá entendendo? Então era bem legal, não vou mentir pra você não, cara, que eu gostaria que esses meninos de hoje passassem pelo menos um pouco disso. Porque, meu amigo, tem dia que você tá comendo em churrascaria, comendo do bom e do melhor, tem dia que você tá comendo o que tem pela frente, porque não tinha o que comprar pra comer. É bem louco isso daí, cara. Acho que, vamos dizer assim, Bob, hoje tudo tá mais fácil. Vamos dizer assim, eu não posso me classificar como, mas tipo, essa era pré-internet mais rápida, pré-tecnologia, era muita coisa, tipo, no bruto. Então, eu acho que, sei lá, essas crianças acho que nunca vai passar o que você passou. Não tem. É o que eu falei. Ou infelizmente. no máximo vai carregar, sei lá, o ringue nas costas. Não, o ringue a gente carrega hoje. Uma coisa que eles... a gente tava brincando esses dias, mas eu acho que o lutador de luta livre, qualquer um. Ó, eu tô com 52 anos, vou fazer agora 52 anos. Boa. Em todos os shows eu faço questão de montar o ringue. Gosto. Não é porque eu adoro, cara. É uma coisa que me dá prazer. Sabe assim? E eu acho que o lutador tem que aprender, pelo menos montar um ringue na vida pra ele saber onde ele tá subindo, cara. É a mesma coisa você aqui, você tá falando pra mim da montagem e tudo. Cara, você conhece detalhe por detalhe aqui. Sim. É isso. O ringue faz parte do trabalho do lutador. Acho que qualquer coisa tem que saber desde a base até o topo, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E no passado, todo lutador carregava ringue, montava ringue, fazia isso, fazia aquilo. Não tinha essa não, cara. Então, é uma pena, porque hoje eu percebo que alguns lutadores, sim, eles meio que fazem um corpo mole. Ou chega, dá uma saidinha, vai pra lá, ou não se mistura. Eu percebo isso. Caramba. E isso, às vezes o cara acha, eu sou melhor que os outros. Não, melhor é aquele que tá carregando o ringue. Pra mim, sim, melhor é aquele que tá ali ajudando. Tem que fazer a boa, né? Fazer a boa do dia. Eu acho que é importante. Eu acho que, cara, é gostoso. A gente se diverte. Eu me divirto, cara. Então, é cansativo? É cansativo. É pesado? É pesado. Não. Mas, cara, eu adoro, velho. Adoro. Tem que fazer essa parada porque senão, sei lá, você não aprende o valor de cada coisa, sabe? Por que o mundo nórdico era tão estressante quando acabava o seu hidromel? O próximo Nexo irá mostrar por que o mundo nórdico era tão estressante. 1. Fazia várias jornadas. 2. Enfrentava inimigos. 3. Gastava suas skills na gameplay. 4. Mas isso vai salvar você. Acessando o site hidromelmid.com.br, você vai estar adquirindo o melhor hidromel de qualidade maracá para você. E com o cupom descontinho legal maroto, Prosa das Neves, você vai adquirir a bebida dos deuses para você.